Olá! Na nossa aula de hoje falaremos sobre hibridização do carbono. A hibridização é um fenômeno natural que ocorre com alguns elementos químicos como o fósforo, o enxofre e o carbono, que permite que os átomos sejam capazes de realizar ligações químicas. Hibridizar é unir. Professor, unir o quê? Orbitais atômicos. Professor, então o que é essa palavra orbital? Orbital é uma região de maior probabilidade de eu encontrar um elétron. Eu sei que o meu elétron ele gira ao redor da minha região central, chamada de núcleo, e esse meu elétron está em determinadas órbitas e possui uma certa quantidade de elétrons em cada órbita. E eu sei que eu tenho a camada K, camada L, M, N, O, P e Q ao redor do meu núcleo. E dentro dessa camada eu tenho meus subconjuntos ou meus subníveis. Por exemplo, na camada K, eu vou ter apenas o subconjunto S, o meu subnível S. Na camada L, eu vou ter dois subconjuntos. Que subconjunto é, professor? O subconjunto S e o subconjunto P, subnível S e P. Ou seja, cada camada suporta uma certa quantidade de elétrons e cada subnível também. E o meu subnível, eu tenho um número de orbitais para cada subnível. Subnível S, como você pode observar, apresenta um orbital. Subnível P, 3 orbitais. D, 5 orbitais. F, 7 orbitais. E detalhe, meus queridos, de acordo com a exclusão de Pauling, cada quadradinho desse, que representa os meus orbitais, pode suportar, pode receber, no máximo, 2 elétrons, como você pode observar aí. Uma seta para cima, ó, aqui que você está vendo, esse quadrado, dentro do quadrado, e outra seta para baixo. Detalhe, meus queridos, de acordo com a regrinha, regra de Rand, eu nunca vou ter dois spins, que são representados pelos elétrons, na mesma direção. Eu vou ter sempre eles em posição opostas. Isso tem a ver com o magnetismo dos metais quando eu aprofundar o conteúdo. Beleza? Vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho nitrogênio 7, configuração eletrônica ou distribuição. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p3. Ao todo eu tenho aí, professor, 7 elétrons, se eu observar. Eu tenho a 1s2, camada K, 2s2, 2p3, camada L, que é a minha camada de valência, como nós já estudamos isso em conteúdos anteriores. Beleza? E como isso é representado? Ó, acompanha comigo. Você está vendo um S2 bem aqui? Está vendo um S2? Um S2 eu tenho quantos elétrons? Vamos lá, de novo. Um S2 eu tenho quantos elétrons? 2. Está aqui representado. Um para cima e o outro para baixo. Ó, agora a camada de valência. 2S2, 2P3. No 2S eu tenho 2 elétrons. E no 2P eu tenho quantos elétrons, professor? 3. Detalhe. Depois que eu preencher todos os orbitais, assim eu coloco eles ao contrário, quando eu voltar para o preenchimento nessa distribuição desses elétrons. Ou seja, se todos os orbitais já tiverem recebido elétron, aí sim eu posso colocar em posição oposta esses spins. Tranquilo? Acompanha comigo. Para quem não entendeu ainda o que significa orbital, é assim. A quantidade de ligações covalentes que um elemento realiza corresponde à quantidade de orbitais incompletos. Por exemplo, quantos orbitais, professor, incompletos eu tenho aqui incompleto? Porque aqui eu sei que ele está completo, um para cima e o outro para baixo. Beleza? Tranquilo? Aqui ele está completo, professor? Não. Aqui ele não está completo. Eu tenho 3 orbitais incompletos que correspondem ao número de ligações. Se eu tenho 3 orbitais incompletos, quantas ligações de nitrogênio tem que fazer, professor? 3 ligações. Ele tem que fazer 3 ligações porque ele possui 3 orbitais incompletos. A mesma coisa aqui serve para o oxigênio na distribuição. Eu tenho quantos orbitais incompletos? 2. Eu sei que o oxigênio é da família 6A e ele tem que realizar quantas ligações? 2 ligações para se estabilizar. É por causa disso. Orbitais incompletos corresponde ao número de ligações que os átomos têm que fazer para alcançar a sua estabilidade. Isso aí, meus queridos, essa é a primeira parte. Bom, vamos falar especificamente do carbono em questão.
hibridização do carbono do tipo sp3. Vamos entender o que significa isso. Bom, se eu olhar para o meu carbono e olhar para a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p2. Se eu observar, professor, aí eu vou ter primeira camada, 1s2, segunda camada, que é a camada L, que é a minha camada de valência, 2s2, 2p2. Se eu observar no estado fundamental, na minha camada de valência, bem aqui, 2s2, 2p2, eu vou ter 4 elétrons. Observem, o subnível S ele vai ter 2 elétrons e o subnível P ele vai ter também 2 elétrons. Vamos colocar nos orbitais aqui, ó. Professor, eu vou ter aqui no 2s2, tenho 2 elétrons no orbital, e no orbital P, no subnível P, eu tenho 2 orbitais incompletos, eu tenho um orbital vazio, se eu observar bem aqui. Se eu colocasse no que eu aprendi no slide anterior, o meu orbital incompleto corresponde ao número de ligações. Aí o carbono ele não seria tetravalente, como trabalhamos em sala de aula, e sim bivalente. Mas não é isso que acontece. Hibridização nada mais é do que a união de orbitais atômicos. E para isso acontecer, o átomo ele precisa receber energia do meio externo para poder excitar. O que é excitar? Saltar esse elétron que está aqui no 2s2, esse elétron bem aqui como você pode observar, e ele saltar para esse orbital vazio. Quando ele salta para esse orbital vazio, eu tenho o que eu chamo de estado excitado, que aconteceu esse salto desse elétron do S para o P. E quando eu tratar de hibridizar, eu vou unir esses orbitais. Esse bem aqui, eu vou unir esses orbitais. Ou seja, eu vou ter, professor, eu vou ter um orbital S e eu vou ter 3 orbitais P. E no momento que eu unir, eu vou ter 4 orbitais hibridizados. Ou seja, a quantidade de orbitais incompletos corresponde ao número de ligações que os átomos têm que fazer. Nesse caso, eu sei que o carbono, professor, ele é tetravalente. Ele tem que fazer 4 ligações para se estabilizar, certo? Então, se eu observar bem aqui, eu tenho 4 ligações. 4 ligações simples quando a minha hibridização for do tipo sp3. Eu sei, eu já trabalhei com os senhores que um traço representa uma ligação e um traço eu tenho que eu chamo de ligação sigma, que é uma ligação forte, que é a primeira a ser formada entre os átomos. Trabalhei isso já com os senhores, beleza? A geometria quando a hibridização for sp3 é tetraédrica e o ângulo entre as ligações é de 109 graus. Bom, falaremos agora sobre a hibridização do tipo sp2. Quando nós excitamos esse elétron, ocorre esse salto, aí fica esses orbitais hibridizados. Quando eu reservo um orbital desse para a ligação π, eu chamo de orbital p puro. Ou seja, esse orbital p puro é reservado para a ligação π, que serve para aproximar esses átomos já ligados através da ligação do tipo sigma, como já vimos anteriormente. Vimos também anteriormente que quando eu tenho uma dupla, uma vai ser sigma e a outra vai ser π, uma ligação mais fraca. Porque a primeira que é formada entre os átomos é a ligação sigma, que é a ligação mais forte. E a ligação π, ela é uma superposição que ocorre lateralmente, dando origem a uma ligação fraca, pouco estável e muito energética. Bom, aí se nós formos observar, eu vou ter, professor, quantos orbitais hibridizados na hibridização do tipo sp? Eu vou ter um orbital S, ó, e desses 3 orbitais p que eu iria fazer a união, só 2 eu vou hibridizá-lo. Ou seja, vai ficar 3 orbitais hibridizados, um S e 2 P's. Por isso que fica hibridização do tipo sp2. E como é que eu vou identificar, professor, quando for uma hibridização do tipo sp2? Cara, raciocina. É só olhar. Se a minha cadeia carbônica possuir uma dupla ligação, é fato que aí eu vou ter
eu vou ter uma ligação do tipo sp2. Só que detalhe, se eu tiver duas duplas, já é outro tipo de hibridização, outro tipo de ligação. Mas o que você vai ter que observar primeiro para saber se é uma hibridização do tipo sp2? É simples, você vai contar a quantidade de ligações sigmas e pis ao redor do meu átomo. Por exemplo, eu tenho carbono aí, ó, você pode observar. E eu tenho simples sigma, sigma, outra sigma e outra pi. Ou seja, eu tenho 3 sigmas e uma pi. Quando isso acontece, eu vou ter uma hibridização do tipo sp2. E sempre vai apresentar uma ligação dupla e duas ligações simples. A geometria vai ser trigonal planar, ou trigonal plana, e o ângulo entre as ligações será de 120 graus. Por fim, a hibridização do tipo sp. Agora, quando eu reservar 2 orbitais p puros, ou seja, vai sobrar desses 3 orbitais p apenas um orbital para hibridizar. Aí eu vou ter um orbital s e um orbital p. E ao todo eu vou ter quantos orbitais hibridizados, professor? 2 orbitais hibridizados e 2 orbitais p puros. Meus queridos, esses 2 orbitais hibridizados é do tipo sigma e esses 2 orbitais p puros é do tipo pi. Ou seja, quando eu tiver uma hibridização do tipo sp, eu vou ter essa configuração aí. Eu posso ter duas duplas, como você pode observar. Se eu sei que uma dupla, eu vou ter uma sigma e a outra pi. Uma sigma e a outra pi, ou seja, 2 sigmas e 2 pis, sabendo que o carbono ele é tetravalente. Há outro carbono aí que você pode observar também, pode apresentar essa forma de apresentação. Ó, eu tenho uma ligação simples aqui, sigma, e uma tripla. Quando tiver uma tripla, vai ser pi, sigma, pi. Ou seja, continua tendo 2 sigmas e 2 pis, sp. Não sei se você percebeu bem aqui, esses 2 orbitais hibridizados nada mais é do que um vai ser o S e o outro aqui vai ser o P, por isso que vai ser SP. E quando for do tipo SP, pode apresentar uma ligação tripla, em forma de representação, ou 2 ligações duplas. A geometria vai ser linear e o ângulo entre as ligações vai ser 180 graus. Esse é o pequeno resumo aí do conteúdo que nós trabalhamos hoje, hibridização do carbono. Então nós temos o do tipo sp, sp2 e sp3. Não esquecer, sp3 eu vou ter 4 ligações sigma, geometria tetraédrica. sp2, 3 sigmas e uma pi, geometria trigonal planar ou trigonal plana. E o SP eu vou ter 2 sigmas e 2 pis e pode ter essa forma de representação geometria linear. Ó, fica um macetezinho bem aí, essas mãos aí para você não se perder, beleza? Considere seu dedão como se fosse o S e esses vão e o vão entre seus dedos é o orbital P. Ou seja, sp3 apresenta essa forma. Seu dedão é o S e os vãos é o orbital P. P1, vamos lá, P1, P2 e P3, daqui o orbital S, beleza? 4 ligações simples. Ó, sp2, aí você vai unir 2 dedinhos e vai deixar 2 vãos lá. Olha, continua sendo o dedão S, beleza? Ó, o vão P1, P2, sp2. Professor, o que significa sp2? Significa isso bem aqui, ó. Vou maximizar mais aqui. Significa que eu vou ter uma ligação dupla e 2 ligações simples, como você pode observar. E aqui eu posso ter essas opções aqui. SP. Professor, SP. 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 Como assim SP? Eu posso ter 2 duplas, ou eu posso ter uma simples e uma tripla. SP. Meus queridos, esse é o resuminho aí, para a gente massificar melhor esse conteúdo. Tranquilo? Vamos lá. Olha, vamos praticar aí. Eu vou deixar esse exercíciozinho aí
Aí você vai dar o pause, certo? Aí você vai copiar no seu caderno e vai marcar a opção desejada. Tranquilo? Vou dar um tempinho aí. Aí você copia, você pausa aí no seu material. Temos a terceira questão. Você dá um pause. Você vai no seu material. Olha, só para nessa última questão aqui, essa terceira, ó, ele está perguntando aqui quantos átomos de carbono com hibridização do tipo sp3. Nós já vimos essa forma de representação bem aqui, olha. Tem um CH3. Se eu olhar, é mais ou menos, é basicamente isso daqui, ó. Ó, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aí eu vou ter aqui essa ligação, sigma, 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 sigma. Ao todo eu tenho quantas ligações sigma? 4 ligações sigma. Então eu sei que isso daqui é de que tipo, professor? sp3. Esse carbono que eu vi aqui, vamos lá, voltar aqui, ele é sp3. Será que esse aqui é sp3? Verifica lá no seu material. Abra essa cadeira que você vai conseguir ver com tranquilidade, tá? Foi um prazer, até breve.